Deus castiga os homens aqui nessa terra? O Padre Pio vai responder isso. Olá, caros amigos e amigas da Associação Regina Fide, meu nome é Odério Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Eu acho que vocês já ouviram muitas vezes as pessoas assim, não, a pessoa já é castigada nessa terra mesmo. Isso tem duplo sentido, muitas vezes. Uma delas é dizer, o sujeito aqui faz, aqui paga. Também tem duplo sentido. Por quê? Uma coisa é dizer, tudo que a pessoa faz de mal, ela, no fim das contas, acaba sofrendo aquilo, né? E tudo aquilo que ela paga já nessa terra. E aí é que está o erro. Porque ela pode pagar na outra terra, né? Pode pagar no inferno, né? Ou no purgatório, conforme a coisa. Então, é uma falácia essa história de dizer, é muito cômodo a gente dizer, não, a pessoa paga tudo nessa terra e está acabado. Porque nessa terra, sofrimentos, os piores sofrimentos dessa terra, eles serão os piores, e olha o que eu estou dizendo, eles serão cócegas no inferno. Essa é a grande verdade, né? Então, vamos ver aqui o que o Padre Pio... Porque existe também o lado da misericórdia de Deus, etc., que nós devemos saber julgar. Né? Julgar, não, analisar. Quem julga é Deus. E também a infinita justiça de Deus, né? Que é uma coisa impressionante. Eu vou ler, então, aqui, também tirado do livro do padre Marcelino Rivaniro, que conviveu com o Padre Pio, né? E, portanto, tem sempre coisas inéditas a respeito dele. Então, ele diz assim, o Padre Pio era contra o pecado e advertia com força os pecadores para que se afastassem do caminho do mal. Mas, frente à humilde constatação da própria fraqueza, ele exortava o penitente a confiar sempre na bondade do Pai Celeste, rico de misericórdia e de perdão. Quer dizer, ele fazia isso para a pessoa não desesperar, porque senão tem gente que, se olhar, se tem alguém aí que estiver me assistindo, que é um grande pecador, mas uma coisa assim fenomenal, e que ele acha que já era, não tem mais solução, tem solução sim. Na Igreja Católica tem solução sim. Uma boa confissão limpa a sua alma, salva a pessoa, vai para o céu. É a única religião que tem isso, né? Por causa que é a única verdadeira, né? Então, a gente nunca deve perder a esperança, nunca deve desesperar, a gente deve sempre confiar, e sempre pedir para receber a graça de ter a vontade de se confessar. Isso é muito importante. Uma senhora, ele vai contando aqui, uma senhora chamada Giusy, frente ao altar de Nossa Senhora das Graças, havia brigado com uma mulher que a distraía da oração. As duas italianas estavam lá se pegando brigando. Alguns dias depois, acusou-se disto, confessando-se com o Padre Pio, que lhe disse, passe aqui em frente que lhe dou um tapa. Era bem o Padre Pio. E ela acrescentou, padre, eu mereço. O santo ficou surpreso com essa resposta, com a qual ela aceitava uma justiça imediata. E mudando o tom de voz, disse, boba, sabe que se eu tocar somente com um dedo em você, você não levanta mais? Quer dizer, ele era muito forte, né? Você não levanta mais. E após uma pausa, ele disse, nunca dizer a Deus, pequei, mereço o seu castigo, mas dizer, Senhor, eu pequei, dê-me sua misericórdia. Olha que interessante. Até o castigo, muitas vezes, é uma misericórdia, né? Então, a gente não deve pedir um castigo, mas uma misericórdia, perdão, né? A confissão, a graça da confissão. É necessário temer, mas temer com confiança. Lembre-se. Então, olha que interessante. Porque quando a pessoa não teme a Deus com confiança, ela perde a esperança. E aí,
ela acha que cada dia ela acumulou mais pecado, mais pecado, mais pecado, mais pecado, mais pecado, mais pecado. Daqui eu não saio mais, não tenho mais jeito. Uma vez uma pessoa me disse, olha, eu acho que eu estou perdido. Eu cometo tanto pecado que eu estou perdido. Não está perdido coisa nenhuma. Não está perdido. Você pode, resolver isso assim. Ou melhor, assim, né? De preferência, ali, Nossa Senhora, né? Ela pode interferir. Você não está afundado coisa nenhuma. Você não está perdido coisa nenhuma. Se você está vivo, você não está perdido. Ainda, né? Mas toma cuidado. Padre Pio comovia-se frente à bondade de Deus. Olha como ele tinha um equilíbrio, né? Porque, ao mesmo tempo, ele aplicava a justiça de Deus, né? No confessionário, nas penitências, nas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, ele confiava e se emocionava, comovia-se diante da bondade de Deus, porque, realmente, se Deus fosse nos punir a cada coisa que nós fazemos, a gente já viveria no inferno. Seria já continuamente, já seria o inferno. Né? Mas a bondade de Deus é uma coisa impressionante. O sujeito faz barbaridades, Deus tolera. Não quer dizer que ele acha que aquilo ali não tem importância, não. Um filho espiritual nos conta que um dia, enquanto passeava agradavelmente no jardim, junto com o santo, conversando sobre a ternura de Deus com suas criaturas, ouviu o Padre Pio dizer: Dom Rafael, veja o que o Senhor representa para nós enquanto estamos na Terra. O Senhor Deus, né? Como Pai carinhoso, Ele nos dá tudo, se nos dirigimos a Ele com confiança. Ele nos dá tudo. Mas, quando o ofendemos e pecamos, Ele perdoa. Ele nos perdoa. Basta pedir perdão com verdadeiro arrependimento. Isso valeria também para Judas e para os anjos rebeldes. Imagine, se eles se arrependessem, seriam perdoados e o paraíso voltaria na terra como antigamente. Olha que coisa impressionante. Até Judas. Eu me lembro que uma vez eu assisti uma conferência do professor Plínio Coelho de Oliveira, então presidente da TFP, e ele dizia que se Judas tivesse procurado Nossa Senhora, ele estava falando sobre a devoção à Nossa Senhora, né? Que a intercessão de Nossa Senhora era tão poderosa que se Judas, depois de trair, tivesse procurado Nossa Senhora e pedido para ela intermediar, pedir o perdão, ele seria perdoado. Olha a que ponto a coisa chega. O Padre Pio está dizendo a mesma coisa. Basta pedir perdão com verdadeiro arrependimento. Isso valeria também para Judas e ele acrescenta para os anjos rebeldes, os demônios. Imagine se eles se arrependessem, seriam perdoados e o paraíso voltaria na terra como antigamente. Quer dizer, não haveria o pecado, é o paraíso antes do pecado original. Há circunstâncias na vida nas quais nós vemos aplicadas por Deus uma justiça rigorosa e punitiva. É o caso, por exemplo, aqui quem está falando é o Padre Marcelino, é o caso, por exemplo, de quando alguém que não levava uma vida exemplar morre por uma desgraça e morre em estado de pecado. Em São Giovanni Rotondo, um operário que costumava blasfemar tinha caído de um andaime e as pessoas tinham visto neste evento uma punição de Deus. Foi referido o que se dizia sobre a desgraça, foi contado ao Padre Pio sobre essa desgraça, né? Aqui está uma tradução aqui meio complicada, o qual não concordou com esse julgamento tão superficial para aquele pobre homem. Ele falou, dizer que não, ele morreu por causa das blasfêmias, por causa disso e tal. Não, isso é superficial. Né? O Padre Pio diz o seguinte, a punição, bem como a recompensa das nossas ações, terá lugar somente na eternidade. Quer dizer, não é nessa terra que a gente é
é recompensado, em primeiro lugar. É duro, né? É duro a gente só saber que nessa terra a gente não vai ser recompensado devidamente, né? Mas também não é nessa terra que a gente é punido, não. Nós podemos punir, vamos ser punidos, ter castigos, etc. Mas a verdadeira punição será na eternidade. Ou prêmio será na eternidade. Muitas vezes, inclusive, a morte não precedida de uma preparação espiritual, geralmente acompanhada pelo sacramento dos enfermos, pode ser vista sob essa luz. Algumas filhas espirituais informaram o Padre Pio que o irmão de Tina Belloni tinha caído de um silo, aqueles cilindros enormes onde se guardam, nas fazendas se guardam grãos, né? Eu via muito isso na Europa. É capaz que aqui seja igual, mas eu não viajo pelo interior do Brasil quase, infelizmente. Mas vou viajar agora, vou ter que visitar alguns grupos Padre Pio aí logo que terminar essa pandemia. Mas então, o irmão da Tina havia caído de um silo, esfacelando-se no chão. E ela, chegada em São Giovanni Rotondo poucos dias depois, manifestava ao santo sua preocupação pela salvação da alma do irmão. Ela sabia que o irmão não devia ser um bom católico, enfim, uma pessoa que pudesse ter falecido com a consciência em ordem, né? O Padre Pio a consolou, dizendo: é difícil que uma alma não obstinada ao mal possa se danar. Quer dizer, é difícil, quer dizer, que uma alma que não é obstinada, né, em só praticar o mal, possa se perder. Por quê? Porque Deus, no momento da morte, apresenta-se a essa alma e lhe diz: você me quer? Depois o santo completou: só vai ao inferno quem quer ir. Isso aqui está inteiramente de acordo com o sonho de São João Bosco. São João Bosco fala isso também, que ele via que as almas se jogavam no inferno. Quer dizer, por quê? Porque a alma diante de Deus, ela não tinha outra saída. Ou ela se jogava, ou ela se agarrava a Deus. Ah, mas não corro o risco de pensar o seguinte: bom, então estou salvo, porque a hora que eu chegar lá, eu me agarro a Deus, eu não vou me jogar no inferno, eu sou louco. Você que pensa. A grandeza de Deus é tal, o olhar de Deus, justo e misericordioso ao mesmo tempo. A pureza é tal que um homem, uma pessoa em estado de pecado, não consegue olhar Deus face a face. Ele se joga no inferno, essa é a verdade. Tem outros santos que viram isso assim. Eu não me lembro agora nesse momento. Então, não vamos pagar para ver, não, minha gente. Confissão, sacramentos, orações. Enzo Bertani também afirma ter ouvido várias vezes Padre Pio pronunciar a frase recém-citada. Essa aqui. Quer dizer, muitas vezes as filhas espirituais voltavam sobre o assunto da justiça de Deus, apresentando ao padre a opinião de muitos que viam nas desgraças que ocorrem um sinal de seu castigo. O santo respondia: na terra não há justiça, há misericórdia. As coisas dolorosas pertencem a um reino de misericórdia e de amor. A justiça está do outro lado. Então, minha gente, fulano está doente, fulano está pagando a língua dele, está pagando os pecados dele, está pagando nada, ele vai pagar isso aí. Aqui, na Terra, ele tem a grande misericórdia de poder se livrar do pecado. Lá na eternidade não tem mais. Ou ele chega lá limpo do pecado, ou lá só tem justiça. Olha lá, hein? É impressionante. A gente não pensa, às vezes, nessas coisas, né? A gente pensa na justiça, na misericórdia. Como é que lá no céu vai ter misericórdia? A misericórdia tem que se dar aqui, enquanto a pessoa está viva, né? Mesmo que ela esteja morrendo nas piores condições espirituais, Deus pode
ter uma misericórdia com ela especial? Claro que pode, mas lá do outro lado não tem mais misericórdia, é justiça. Então, essa história de estar pagando aqui na Terra, já paguei meus pecados. A gente ouve tanta gente falar, já paguei meus pecados, ou estou pagando meus pecados. Tá nada. Na mesma linha, deve-se colocar a resposta que o Padre Pio deu para Bertani, que lhe havia apresentado uma mãe e um pai. Estes, manifestando ao santo a dor pela morte de um filho jovem, se queixavam da tremenda punição recebida por parte de Deus. Padre Pio, mesmo compreendendo o sofrimento deles, disse: vocês não sabem o que o Senhor vos poupou. Por quê? Deus pode ter levado aquele filho porque aquele filho ia ser motivo de uma desgraça para o casal, aquele filho podia se perder, né? E de repente Deus o levou num momento de misericórdia. Não sei qual era a idade, se era uma criança, um filho jovem, enfim, se já tinha idade da razão. Mas o Padre Pio disse: vocês não estão sendo castigados, não. Porque ela disseram, uma tremenda punição recebida por parte de Deus. Não, tremenda punição não tem, não. Nessa vida não tem. Pietro Cudino nos diz que o padre, falando com ele, muitas vezes colocava junto providência e misericórdia de Deus. O bom cego, isso aqui deve ser essa questão dele. O bom cego tinha a chave do convento e cumpria pequenas tarefas, as que podia fazer no seu estado. Alguém diria, ele já é cego, está sofrendo, portanto, já está pagando os pecados aqui, né? Comia no refeitório dos frades e tinha a possibilidade de dormir num pequeno quarto, caso o mau tempo não lhe permitisse voltar à sua casa na aldeia. Uma vez ele contou ao santo uma preocupação que frequentemente o angustiava. Padre, enquanto o senhor estiver vivo, tenho certeza que no convento terei um ponto de referência para tudo que for preciso. Que será de mim após sua morte? Muita gente já não se pôs essa pergunta em relação a alguma pessoa, né? Que será de mim depois da morte daquela pessoa? Que me protege, me ajuda, me ampara. E o padre Pio respondeu, aquele Deus que nos ajudou ontem, nos ajuda hoje e nos ajudará amanhã. Então não é para ter esse tipo de preocupação. A gente pode temer, que tristeza vai ser, né? Perder alguém que eu gosto tanto, quero tanto, etc., que me fez tanto bem. Ele diz, aquele Deus que nos ajudou ontem, nos ajuda hoje e nos ajudará amanhã. É necessário abandonar-se a Ele. Deus é amor. Santa Teresinha do Menino Jesus. Abandonar-se nos braços da providência, nos braços de Deus. E ainda repetia, nós não somos capazes de nada. Devemos nos entregar a Deus como crianças e ter confiança nele. Novamente, Santa Teresinha do Menino Jesus aqui. Nós não somos capazes de nada. Quando não aguentamos, devemos dizer, estende a mão para mim. Quer dizer, Senhor, estende a mão para mim. O problema, o Padre Pio diz, é que nós não rezamos. Porra lá, hein? O problema é que nós não rezamos. Ele tinha autoridade para falar isso. Um homem que rezava 34 terços num dia, não sei se são terços ou rosário, na biografia dele nunca consegui tirar ali. Eu acho que tem que ser terço, porque rosário daria uma quantidade que, humanamente falando, ele não conseguiria. O Padre Pio também dizia, somos pobres pecadores. Devemos tentar, portanto, viver na presença de Deus na humildade mais profunda. Sim, o Senhor quer que sejamos humildes. Todos pensam num Deus juiz,
e não num Deus amoroso. Se formos humildes, o Senhor nos abrirá seus braços. A pior coisa para nós é afastar-nos de Deus. Então, não é pagamos o pecado nessa terra tem a justiça de Deus, aqui fulano foi castigado. Não. Nós temos que ser humildes. Sendo humildes, Deus vai ser conosco, amoroso. Eu vou ler de novo. Somos pobres pecadores, devemos tentar, portanto, viver em presença de Deus na humildade mais profunda. Sim, o Senhor quer que sejamos humildes. Todos pensam num Deus juiz e não num Deus amoroso. O Deus juiz está do outro lado, lembra que nós falamos? Se formos humildes, o Senhor nos abrirá seus braços. A pior coisa para nós é afastar-nos de Deus. Tá aí, meus amigos, eu espero que essa meditação aqui, é uma meditação que a gente faz em conjunto, né? Não era a minha intenção dar um tom de meditação, mas como é importante a gente ter isso claro. Eu não tinha isso assim claro, não. Para mim, esse texto aqui é extremamente revelador. Essa ideia de que aqui tem a misericórdia, só a misericórdia de Deus, porque tudo que acontece aqui é misericórdia, mesmo quando Ele castiga ou quando Ele permite alguma coisa, é para nos prepararmos para o lado de lá. Porque do lado de lá tem justiça, já não tem misericórdia. A misericórdia está aqui. Vamos pensar nisso e vamos ser humildes e jamais nos afastarmos de Deus e sabermos fazer apostolado nesse sentido das outras pessoas. Meus amigos, principalmente, aliás, com os que se afastaram da igreja, com os nossos irmãos separados, com aqueles que foram para outras religiões, se a gente souber explicar isso direitinho, vai fazer muito bem para eles, não é mesmo? Meus amigos, eu me despeço, deixando todos aqui com a Ave Maria, um por todos, todos por um, com a bênção do Santo Padre Pio. Até amanhã. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Se lodato Gesù e Maria e buona giornata.